Fala pessoal, tudo certo? Estamos iniciando mais um podcast direto ao ponto. Estamos aqui com o nosso convidado Felipe Ferrari, empresário da cidade de Esteio, proprietário da empresa Renova Cred. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite, Josias. É um prazer estar aqui com vocês, bater esse papo hoje e trocar essa experiência. Show. Vou te fazer umas perguntas hoje. Digamos ali, a tua empresa hoje resolve problemas de empresas, pessoa física, pessoa jurídica. Isso mesmo. A gente resolve problemas bem sérios, né? Que lidam com negativações tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. Certo. Esse é o nosso trabalho. Vou te fazer umas perguntas hoje. Eu acredito que muitas pessoas fazem durante o dia para vocês ali, referente é golpe, não é golpe. Se eu dar o dinheiro para vocês vão quitar minha dívida. Então hoje eu quero que tu responda isso para nós, até pelo fato para as pessoas saberem como funciona esse serviço do limpa-nome que vocês fazem. Hoje o foco de vocês é só limpa-nome, ou vocês têm outros serviços? Hoje o nosso foco principal é no limpa-nome e na restauração do score. São dois serviços que a gente está trabalhando mais seguido. Legal. Cara, tem como passar para nós como funciona, como é que é iniciado, como é que é feito o processo, assim, para o pessoal entender que não é um golpe? Certo. Tudo começa com o primeiro contato do cliente, né? O cliente vem para nós através de ou indicação de outros clientes que já fizeram o serviço ou através do trabalho que a gente faz nas redes sociais. A partir desse trabalho, o cliente ele começa a conversar conosco e a gente faz o levantamento das dívidas desse cliente para ver se é viável para ele fazer esse trabalho ou não. A gente dá um orçamento para esse cliente. Sim. Se o cliente concordar com o orçamento e estiver dentro das condições, a gente inicia o processo imediatamente e a gente limpa o nome do cliente em 30 dias. E vocês garantem isso em contrato para o cliente? Isso. Nosso contrato ele garante a exclusão dos apontamentos, ou seja, a limpeza do nome. E aonde foi essa virada de chave de você conhecer esse serviço? Tipo assim, cara, qual o momento, tipo assim, quem apresentou isso para ti? Que eu disse, cara, é legal, não é legal? Qual foi o entendimento que tu teve, o primeiro contato que tu teve com esse serviço? Certo. O primeiro contato que eu tive com esse serviço foi um amigo meu de muitos anos, me ligou que ele estava no Distrito Federal e lá ele tinha conhecido esse serviço e tinha ficado impactado com o número de pessoas que estava tendo resultado financeiro vendendo esse serviço. Sim. Só que na época eu achei que não era algo legal, eu achei que não era algo viável para mim fazer. E quando o meu irmão precisou do serviço, que ele ficou bem negativado de uma empresa que ele teve, não deu certo, eu indiquei o meu amigo para limpar o nome do meu irmão. E deu certo? E aí deu certo, e aí eu confiei depois que eu vi funcionar, na verdade. Daí, quando funcionou, eu disse, olha, é algo que eu posso trabalhar também. Comecei trabalhando em paralelo, né, com limpa-nome, e hoje faz 4 anos que eu faço full time só o limpa-nome. Que massa, cara, massa. Deve ser legal ver pessoas, digamos, tem pessoas, às vezes, hoje em dia, o SPC, o Serasa, a Boa Vista, cara, eles negativam o nome do cliente, às vezes. Tempo atrás, digamos, eu ouvi um comentário de um cliente falando que ele estava há 25 anos, o Serasa está negativando ele, dívida de 25 anos atrás. Isso é possível? Certo, vamos lá. A dívida ela tem um prazo de 5 anos para prescrever no Brasil, por lei. Ou seja, essa dívida ela perde a validade jurídica para ser cobrado via judicial do cliente. Então, não significa que a dívida deixa de existir ou não significa que o cliente não deve mais. Aquela empresa que prestou dinheiro para o cliente há 15 anos atrás, 20 anos atrás, ela pode continuar cobrando o cliente. Só o Serasa não, porque o Serasa ele não é a empresa e ele não é uma empresa de cobrança. O Serasa Sim. É uma empresa de apontamentos. E o que ele faz? Ele induz o consumidor a pagar uma dívida que já prescreveu para que ele possa também receber uma comissão. E daí, legal. E qual artigo que vocês usam, digamos, como base para poder ajudar essa maioria de clientes, empresários que precisam desse serviço? Certo. Vocês têm uma lei que ajuda, não? Isso, a lei que ampara o consumidor, tanto PF quanto PJ, é o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não pode ser exposto a ridículo. Aí a pessoa com o nome sujo, negativado, tentando, por exemplo, abrir um cartão de crédito e a pessoa devolve o documento da pessoa.
você não vai conseguir porque o seu nome está negativado, infelizmente. Sim, imagina o constrangimento do cliente, digamos, passar por isso, né? Mesmo que ele esteja negativado, cara, deve ser... Perfeito. Deve ser horrível, cara. Perfeito. Deve ser horrível. Não é um sentimento bom, né? Então, passar por isso e ter esse problema frequentemente, aí nós entramos com a lei para fazer valer o que é o direito do cliente. A gente não está dando nenhum benefício a mais. Não, a gente está fazendo valer aquilo que é direito. Só que tem um porém. A lei, ela não vai fazer valer sozinha. Ou seja, o cliente não vai ter o nome dele limpo se ele não fizer nada. Ele precisa, de fato, contratar uma empresa especialista em reabilitação de crédito para entrar com essa ação e assim conseguir ter o nome limpo de volta. Legal. Ter o nome restaurado. E logo após que esse cliente faz o serviço com vocês garantem crédito? Certo. Então... O crédito, ele é consequência de ter um nome limpo. Sim. O que nós garantimos é o nosso serviço. Nós garantimos o nome limpo. Mas a questão do crédito, ela vai acontecer quando o cliente, além de ter o nome limpo, tiver um bom relacionamento com instituições financeiras, não atrasar mais boletos. Sim. E principalmente tem que ter um comprovante de renda. Como uma empresa vai dar crédito para alguém se a pessoa só tem o nome limpo, mas ela não tem como pagar aquelas contas? Então ela precisa comprovar que existe renda entrando para que possa pagar aquela compra futura, que na verdade uma dívida foi um compromisso futuro que o cliente não conseguiu honrar. Ele adquiriu o produto ou serviço antes, para fazer um acerto depois não conseguiu. Sim. Por um motivo A ou B, e para nós não vem o caso. Sim. Porque na verdade cada cliente tem a sua história, de, digamos, de vida, digamos, cara, ó, igual por exemplo você falou do seu irmão, né? Seu irmão não conseguiu, digamos, continuar a empresa dele, com isso ele ficou negativado, e tipo assim, cara, hoje bancos, hoje eles abusam, hoje, digamos, do poder deles, juros abusivos, eles estão nem aí, digamos, pro cliente. Sim. Eles querem, digamos assim, cara, ó, se é 300% ao ano, entendeu? Cara, não importa se tem condição para pagar, não tem, mas eles vão querer te negativar, vão querer te... Então, não tinha como teu irmão, digamos, ficar com o nome limpo, porque ficou um rombo atrás, né? É uma dívida crescente sempre, né? Dívidas com juros sobre juros. Engraçado, né, que no Brasil, para te ganhar 1% ao mês, tu tem que deixar o teu dinheiro depositado no banco durante um ano sem mexer no dinheiro para ganhar 1%, 12% ao ano, 1% ao mês. Sim. Mas como é que um banco consegue pegar o dinheiro e emprestar para outra pessoa a 5% ao mês, e se a pessoa não pagar é 15% ao mês? Aí tu imagina, a pessoa já não conseguiu pagar com 5%, com 3%. Agora tu imagina se essa pessoa vai ter condições de pagar com juros de 20%, 15%, que é mais ou menos o rotativo do cartão de crédito. E hoje, pelo que eu estava pesquisando, antes de nós conversar, a cada 10 pessoas, 7 pessoas estão negativadas. Isso é verdade, tem mais de 63 milhões de pessoas negativadas no Brasil hoje. Isso, na verdade, se a gente contar as pessoas economicamente ativas, né, a metade da população que recebe salário, que trabalha, que é autônomo, está com o nome sujo, está negativado. Entendi. Não, bacana, cara, bacana. Esse teu serviço é muito bom também, né, cara? E, cara, teria como contar alguma história de algum cliente teu, digamos, algum êxito, digamos, cara, ó, Felipe, muito obrigado, consegui um emprego. Caso hoje, digamos, as empresas estão mais rígidas, né? Sim. Eles não estão, tipo assim, cara, vou te contratar. Não, primeiro ele vai consultar teu CPF, para ver, cara, ó, esse cara tá devendo 20 mil aqui, vai trabalhar na minha empresa. Não, então, sim, cara, eu acredito que isso, eu sei que eu converso com muitos empresários, e eles falam isso, o grupo seleto deles ali para contratar uma pessoa, eles vêem se estão negativados ou não. Então, teria algum exemplo de algum cliente, algum case de sucesso, assim? Sim, eu tenho bastante exemplos para dar. Todos os meses a gente recebe feedbacks dos nossos clientes, a gente faz um acompanhamento para saber como é que está a questão do score, como é que está a questão do crédito, se estão conseguindo ou não. E chegam até nós muitos relatos. E teve uma cliente especial lá de São Paulo que ela entrou em contato conosco que ela e o esposo estavam entrando numa licitação na prefeitura com transporte escolar e eles não poderiam ter nenhuma negativação, nem no nome dele e nem no CNPJ da empresa. Só que eles tinham mais de 30 mil reais em dívidas e a gente conseguiu limpar o nome. E no mesmo mês que a gente limpou o nome,
nós sempre pedimos para o cliente aguardar um pouco, só que como a licitação tinha um prazo, ele já entrou com a licitação e ele já conseguiu sair trabalhando ali com... Que massa. Já conseguiu colocar os carros dele, acho que era carro escolar, transporte escolar, na prefeitura, no município de Marília, em São Paulo. E hoje, né, recentemente, teve uma cliente nossa que ela ganhou uma bolsa pelo Enem, e ela também é do estado de São Paulo, só que ela não conseguia se inscrever na faculdade, não conseguia se matricular, porque ela estava com o nome sujo, mesmo tendo ganho bolsa do governo. Aí nós limpamos o nome dela e graças a Deus a cliente hoje está cursando a faculdade dela. Legal, cara, muitas histórias de vidas transformadas, né? Porque, querendo ou não, às vezes as pessoas estão sem expectativa de vida porque estão negativadas e, tipo assim, os juros estão abusivos, tá? Cara, não tem saída. É através de uma liminar, você falou do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, dizendo que é proibido expor o nome do cliente ao ridículo. Sim. Né? Então, automaticamente, vai ajudar esse cliente a repor, a, digamos, ter a sua dignidade de volta de ter o nome limpo. Perfeito. Isso é fantástico. A gente não falou também do artigo 43, né, que é a abertura de ficha, cadastro, deve ser com consentimento do cliente. E até onde eu sei, ninguém procura o Serasa para abrir uma ficha dentro do Serasa. Eu vou me cadastrar no Serasa, eu vou me cadastrar no SPC. Só vão entrar quando está negativado. Na verdade, já estão lá e nem sabem, né? Então a gente não pede para entrar no Serasa. E como é que o Serasa tem as nossas informações? E que direito que ele tem de vender essa informação para uma empresa A, B ou C? Na verdade, não tem. Então, como é que isso é para o consumidor? Isso é errado. Perante a lei, é errado. E é por isso também que nós também conseguimos limpar o nome das pessoas. Não só o artigo 42, que ele é o mais conhecido por causa da exposição, por causa do embaraçamento que o cliente passa, mas também pela abertura de ficha e cadastro. E eu vou mais longe, né? Por que podem vender uma informação que é particular tua? Entre tua e o credor. Que direito tem uma outra empresa de fazer essa venda de informações? Porque está dizendo para todo mundo que está negativado. E outra coisa, SPC, Serasa, Boa Vista, eles não são órgão do governo, eles são empresas terceirizadas, correto? Isso. Então, qual o direito que eles têm de dizer assim, Felipe, hoje você não vai comprar na minha empresa porque está devendo lá no Joãozinho. Então, imagina o constrangimento que passa ao cliente. O SPC, o Serasa e o Boa Vista são empresas privadas, ou seja, eles têm o intuito, né, de ter lucro com o negócio deles e até aí tudo bem. A única questão é que para isso eles trabalham vendendo informações, né, que muitas vezes a gente não autoriza. E o Serasa ele mais atrapalha o consumidor do que ele ajuda. Sim. Porque se ele de fato quisesse fazer com que a pessoa voltasse a ter crédito, ele faria de forma que fosse justo para o consumidor a negociação e o credor. Só que, da maneira que é colocado no Serasa, o único beneficiado é o credor. E o consumidor ele acaba ficando mais prejudicado em muitos casos. Agora eu te pergunto, a pergunta que todo mundo quer saber, como a gente faz para aumentar o score? Isso aí como eu posso dizer, é um jeitinho brasileiro ou um jeito que a gente tem que pagar as contas em dia? Como a gente faz para aumentar o nosso score? Perfeito. Olha, o score ele é muito questionado. Porque muitas empresas elas não dão crédito e dizem para o cliente que é questão de score e às vezes nem é score, é questão de histórico. Mas vamos lá, tu me perguntou de score, eu vou falar de score. O primeiro passo para o score subir é não deixar ele cair. Certo. E para não deixar ele cair, tu não pode ficar consultando o nome constantemente. Tentar um cartão num dia, um crediário no outro dia, abrir uma conta em banco no outro dia, a cada dia um tipo de consulta diferente, ou muitas vezes 3, 4 consultas no mesmo dia. Isso vai derrubar qualquer score lá no chão. Sim, porque está buscando crédito, eu acredito, né? E quanto mais tu quer, menos a pontuação do score tu vai ter. Porque significa que tu, de certa forma, está desesperado por crédito. Então, o Birô, hoje o mais conhecido Serasa, ele vai fazer uma leitura através de um programa de computador, não é uma pessoa que digita. O programa de computador vai ver, essa pessoa está consultando muito.
Então ela está precisando muito de crédito. Então vamos baixar. Isso é ruim, vamos baixar a pontuação. Porque isso mostra um certo descontrole também. Porque a pessoa que está tentando tudo está tirando para tudo que é lado. Então, boa. Fica a dica pro pessoal aí. Isso aí, fica a dica. Se você quer crédito, segura para primeiro não cair o seu score. Depois você vai começar a fazer o seu score subir. E como fazer o score subir? Como? Eu vou dar uma dica aqui que eu cobro para dar essa dica. Mas vamos lá. Atualização de dados dentro dos birôs de crédito. Significa que você tem que estar com o seu nome completo, o seu estado civil, a sua renda, a sua profissão, número de dependentes, endereço completo, tudo atualizado dentro dos bancos de dados do Serasa. Esse banco de dados se comunica com o banco de dados do SPC e do Boa Vista. Então tem que ter uma confluência dessas informações, tem que estar com as mesmas... Olha que palavra bonita, confluência. Isso. Tem que estar concordando, convergindo uma informação com a outra. Então, se você não tem os seus dados atualizados, como é que o Serasa vai te encontrar se quiser te notificar de alguma questão? Correto. Então, quanto mais transparente você for, melhor vai ser a sua pontuação do score do Serasa. E lembrando que o score ele mede muito a pontualidade, a transparência e a pontualidade. Pagar em dias contas, ou pagar 2 dias antes para... De preferência, pagar um dia antes ou no dia. Porque no dia eu acredito que seja o básico, né? Esse é mais que obrigação. No dia é mais que obrigação, só que nesse caso, o Serasa ele quer que pelo menos tu tenha o básico. Se tu pagar uma fatura antes dela fechar, ela também não vai te favorecer no cadastro positivo, que é uma informação que tem dentro do Serasa. Então, primeiro a fatura tem que estar fechada e paga. Outra dica, nunca paga o mínimo ou paga um percentual do total da fatura. Paga sempre tudo, porque pagar menos do que o total da fatura vai diminuir o seu score na hora, na atualização, porque o Serasa ele faz atualização semanal e na próxima atualização descobriu que você pagou menos que o total, vai cair o teu score também. Show. É isso aí, pessoal. Ó, que aula hoje, hein, de limpa nome. Você quer deixar dar uma dica pro pessoal ali, referente, digamos, como posso dizer, dar uma dica pro pessoal não ficar negativado, não sei se teria como falar isso alguma coisa. Pessoal, assim, ó, muitas pessoas que vêm para conversar conosco, eles ficaram negativados porque emprestaram o nome para alguém, para algum parente, para algum amigo. E não me leve por mal, mas se a pessoa não cuidou do próprio nome, que dirá vai cuidar do seu. Então você precisa cuidar do seu nome. Não é um parente ou um amigo que vai cuidar do seu nome. Então cuide para quem você vai emprestar. E de preferência não empreste. Diz que tu está com o nome sujo e tu não pode prestar o nome. Porque daí tu não vai ficar com o teu nome sujo, de fato. Literalmente. Olha aí. Cara, quero agradecer a tua presença conosco aqui. Obrigado. Conosco aqui, aí, ó. Muito aprendizado. E espero que volte, né? E agradecemos vocês que estão ouvindo nós também aí. Muito grato e espero o próximo convidado. Valeu!